Olá, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. E hoje nós vamos falar de um assunto que foi uma das perguntas que me fizeram. Muita gente me manda via minhas redes sociais sugestões de temas para a gente tratar. E esse tema aqui eu achei bastante interessante porque é um tema que eu recebo sempre esse tipo de pergunta quando eu faço iniciações de Reiki, né? Não sei se vocês sabem, eu sou mestre em Reiki há muitos anos, tenho centenas de pessoas já iniciadas e é uma pergunta que sempre me fazem. E eu conversei já com vários colegas mestres também a respeito deste assunto para tentar entender um pouquinho a postura de cada um e com base na minha vivência, não só como mestre em Reiki, mas como espiritualista, com a minha experiência mediúnica, eu ter a minha própria opinião, o meu próprio ponto de vista. E é esse que eu quero compartilhar com vocês agora, tá? Lembrando sempre que em nenhum momento eu quero ser a dona da razão, em nenhum dos meus vídeos eu quero ser dona da razão. Todas as opiniões que eu coloco aqui são minhas mesmo, né? Na verdade, não existe o certo ou o errado, existe um ponto de vista, nós temos pontos de vistas diferentes, mas eu sempre coloco aqui o que eu realmente acredito, até para fazer você pensar a respeito. E se você estiver pensando a respeito, eu acho que a gente já está ganhando alguma coisa, porque já serve como ponto de reflexão, né? Como ponto de discussão. Tá certo? Não é para criar polêmica, mas é simplesmente para trazer uma luz à razão e trazer um pouco dessa experiência que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Então o assunto de hoje é permitido uma pessoa que vai fazer uma prática espiritual, como receber uma iniciação de Reiki, ou fazer uma iniciação de Reiki, ou participar de uma gira mediúnica, né, uma reunião espírita, ou uma gira num terreiro, ter relações sexuais 24 horas antes, quer dizer, no dia anterior. Isso é possível ou é proibido? O que é que você acha? Esse é o assunto de hoje do nosso bate-papo. Qual é a sua opinião? Bom, gente, tudo que envolve sexo, tudo que envolve sexualidade sempre traz um pouco de mito, um pouco de tabu. Mas eu acho que chegou no momento, na gente, em pleno século XXI, começar a desmistificar um pouquinho essa coisa dos mitos, dos tabus na sexualidade, tá? Sempre se ouviu falar, e era uma opinião vigente, de que antes, por exemplo, até de treinos esportivos, não deveríamos fazer atividades sexuais, até os atletas ficavam na concentração, para não haver desgastes físicos, né? E essa teoria também já está sendo refutada por alguns técnicos que dizem que não, até porque o tempo de uma relação sexual, o desgaste energético físico ali não seria tão grande a ponto de atrapalhar o desempenho do jogador. Mas isso aí é uma outra questão, não vou entrar porque eu não sou nem técnica, né, nem sou preparadora física. A nossa conversa aqui é sobre a parte energética e espiritual mesmo, tá? Então, assim, baseado no momento em que a gente não deveria ter uma relação sexual antes de você ser iniciada no Reiki, né? Um dia antes, ou fazer uma iniciação, né? E ter relação sexual um dia antes, ou participar de uma reunião espírita, ou de umbanda, ou de candomblé, enfim, de alguma reunião espiritual, seria pecado, seria errado. Por quê? Porque haveria um desgaste físico, haveria um desgaste energético, poderíamos atrair até espíritos obsessores para aquele momento que ficariam acoplados ao nosso perispírito. Então, assim, vamos por partes. Bom, na minha opinião, isso aí eu acredito que seja mais um dos muitos mitos e muitos tabus que a gente acabou adquirindo
durante toda a nossa vida. Por quê? O sexo sempre foi considerado tabu, principalmente para as mulheres, né? Sexo era errado, sexo era pecado, sexo era sujo, sexo era coisa só para homem, mulher deveria servir, né? Mulher deveria ser sempre a submissa e por aí vai. Então todas essas questões de crenças limitantes relacionadas ao sexo também pegaram a parte espiritual, tá? Quando a gente fala numa iniciação sagrada no Reiki, que é um momento muito sagrado, maravilhoso, quando a gente fala numa gira mediúnica de Umbanda ou de espiritual, do centro espírita, ou enfim, na minha opinião, se você vai ter uma relação sexual 24 horas, um sexo casual, no sexo promíscuo, aonde as práticas não são, vamos dizer, consideradas normais, convencionais, aonde há mais sensualidade, promiscuidade, até atos mais libidinosos do que puramente no envolvimento amoroso, eu acredito até que realmente possa ser prejudicial. Por quê? Porque você vai se desgastar energeticamente. Lembra nos vídeos que eu coloco aqui, há uma troca muito grande de energias nesse momento, então você pode sim não estar preparado com o seu corpo puro, com o seu corpo limpo para receber a energia Reiki, para receber uma entidade que você vai incorporar. Então eu realmente acredito que nesse caso, eu vou sair hoje, vou ser iniciada amanhã no Reiki, hoje eu posso transar com quem eu quiser, posso fazer o que eu quiser e amanhã eu vou estar limpo? Não, não vai. Tá? Porque há essa troca, tá? De repente você teve uma relação sexual com uma pessoa super depressiva, super cheia de problemas, com um obsessor que passou para você e você vai levar isso para o seu encontro espiritual, seja no Reiki ou seja num terreiro e tudo mais. Então aí eu acredito que realmente não seja ideal, tá? Só que era muito difícil você encontrar esse bom senso, então acho que nesse momento ficou caracterizado que seria sempre proibido, tá? Um outro ponto de vista das pessoas que falam que era proibido, por quê? Porque se eu troco energias com uma outra pessoa, e se eu tenho um marido, se eu tenho um companheiro, ou se eu tenho uma companheira, que essa pessoa está me traindo, obviamente, eu vou trazer energias dessa traição para mim. Ou seja, se eu estou casada com uma pessoa que está me traindo, eu vou pegar a energia da pessoa que está tendo relação sexual comigo e ele vai trazer para mim energias da pessoa com quem ele está me traindo. E se eu estiver fazendo a mesma coisa, eu vou trazer para o meu companheiro energias da outra pessoa. Então vira aquela, como a gente fala, desculpem a palavra, uma suruba energética, certo? Esse tipo de atitude, esse tipo de atividade não é permitido realmente, né, para você levar um dia antes, porque não vai dar tempo de limpar o seu corpo espiritual para você amanhã ser merecedora de receber uma iniciação de Reiki ou receber uma entidade de luz com você. Então não é legal. Só que eu estou partindo agora do princípio que você tem um companheiro fixo, você é casado, você é casada, e nesse casamento há um envolvimento de amor, há um envolvimento de fidelidade. Você e a pessoa que está junto com você são fiéis um ao outro, vocês se amam, há carinho, há união harmoniosa, há uma parceria sublime. Então, nesse caso, onde não há traição, onde não há trocas paralelas na sexualidade, onde o sexo vai ser feito como fazer amor e não fazer sexo, como falam, ou seja, é uma troca de carinho, uma troca sabe, afetuosa, onde duas pessoas se amam, duas pessoas se completam. Nesse caso, né, onde duas pessoas estão ali e não há esse tipo de troca libidinosa, promíscua, eu acredito até que possa servir ao contrário. Ou seja, o sexo ali vai estimular a Kundalini, vai aumentar a sua energia espiritual e vai te fazer mais pronta e mais forte ainda para você desempenhar muito bem o seu trabalho mediúnico, caso você seja médium, ou você fazer uma iniciação de Reiki, caso você seja mestre em Reiki, ou receber a iniciação de Reiki, caso você seja um aluno Reiki, tá? Então, nesse caso, tá? Quando o sexo é com uma pessoa que você ame, com um parceiro fixo, tipo marido e esposa, onde não há promiscuidade, onde não há libidinosidade, onde não há
aqueles excessos sexuais, né, práticas sexuais, ou onde não há abuso no sexo, eu acredito que, ao contrário de desgaste energético e desgaste físico, pode sim ajudar, porque o sexo feito com amor, ele vai estimular a Kundalini, que é a energia mais forte e criativa, é a energia sexual, é aquela energia que está localizada na base da nossa coluna vertebral, que mostra a serpente de fogo, a serpente de poder. Então ele vai simplesmente ajudar você. Ao contrário, se você tiver promiscuidade, se você participar de uma orgia, ou se você tiver atos que não são do sexo amoroso, aí sim eu não acho realmente recomendável, tá? Então o que conta aqui, gente, é o bom senso. É equilíbrio. O Reiki, por exemplo, ele não proíbe nada. Ele não proíbe carne vermelha, ele não proíbe bebida alcoólica, ele não proíbe cigarro, ele não proíbe nada. Ele apenas fala, use o bom senso, porque o próprio Reiki, ele traz essa mudança de hábitos automaticamente na gente. Ou seja, se você não sentir vontade de ter uma relação sexual, se o teu coração, se a tua intuição dizer não tô afim, não faça. É o teu coração, é o teu mestre, é o teu mentor que vai te conduzir nesse momento. Mas se acontecer, não que você tenha que fazer, mas se acontecer de você, por exemplo, puxa, você faz tempo que não vê a sua esposa, o seu marido, chegou de viagem, sei lá, e aconteceu de ter um dia antes, não se sinta culpado, porque se foi feito com amor, com respeito, com, sabe, com toda a espiritualidade em volta, não vai ter espíritos obsessores ali, né? Porque o espírito obsessor só vai se acoplar a você se você também estiver emanando uma frequência promíscua. Se for um sexo de amor, eles nem tão perto, gente. Então não se sinta culpado, bora tirar essas culpas da gente, tá? Então não vai haver desgaste energético, não vai haver desgaste físico e nem desgaste espiritual se o sexo for feito com amor, com união, com espiritualidade e sem excessos, entre pessoas, entre parceiros fiéis, aonde a gente tenha certeza, porque a gente pode sim ter certeza que a outra pessoa não está nos traindo, porque se houver traição não há amor. E se não há amor, não há nem motivo da gente estar junto com a outra pessoa. Então, não vejo, na minha opinião, nenhum tipo de problema, né? Tanto se você for fazer a iniciação ou se você for participar de uma prática num terreiro de Umbanda, num terreiro de Candomblé, tá? Essa é a minha posição. Agora, isso não quer dizer que você possa sair hoje para uma gandaia, para uma orgia, beijar todo mundo, transar com todo mundo e amanhã tá lá de branquinho fazendo participando da sua gira. Não, ou participando de uma iniciação de Reiki. Aí não, gente. Aí não, porque você não usou o sexo da forma amorosa, como eu estou falando aqui. E aí você vai atrair uma frequência mais densa, certo? Uma frequência mais densa que os espíritos obsessores vão se alimentar disso, porque eles gostam disso. Agora, se você, ao contrário, fizer uma coisa que vai te elevar, até porque, gente, não fazer pode ser mais prejudicial do que fazer, porque o momento da gira, o momento do Reiki, da iniciação, você tem que estar com a cabeça ali. Que adianta você estar ali numa iniciação de Reiki pensando, nossa, ai, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, sabe? Não dá. Aí, então, uma coisa é pior do que a outra, né? E eu não estou falando só por ser casada a pessoa, porque existem casamentos onde a relação sexual é mais abusiva, mais tóxica do que se não fosse. Eu não estou dizendo pelo papel do casamento ou pelo fato de estar junto. Se você está casado ou unido a uma pessoa que te trata mal no sexo, que exige que você faça coisas que você não gosta, que abuse de você sexualmente, moralmente, né, que te humilhe, não, também passa a ser um sexo ruim antes de uma gira ou antes de uma iniciação de Reiki, tá? O que eu estou falando entre duas pessoas que realmente se respeitam e se amam. Quando o sexo é puro, quando o sexo é sublime, tá? Ele só vai completar e não atrapalhar. Tá? E aí vai ser bom porque além de você estar relaxado, além de você estar feliz, a sua mente, o seu pensamento vai estar focado somente para a prática espiritual que você está ali se dedicando, né? E não pensando em outros momentos, tá? A gente tem que estar focado no aqui e no agora,
tá certo? Então, essa é a minha opinião. Não existe pecado, né, nessas práticas, desde que sejam feitas com amor, com respeito e na parte, sabe, com a espiritualidade no nosso lado. Se ao contrário, você abusar, ou se ao contrário, você quiser apenas para saciar a sua fome sexual, para os prazeres da carne, tudo que é material demais não combina com o espiritual. Então, gente, é melhor você esperar passar aquela gira, ou pelo contrário, né? Ah, não vou fazer iniciação porque eu vou pro carnaval, vou fazer 5 noites aqui de orgia. Ah, eu não tô afim. Ou vou pra festa aqui essa semana, não vou afim. Então, você escolhe um ou outro. Os dois, uma prática sexual abusiva, promíscua, e uma relação e uma prática espiritual, são coisas que não combinam. O sexo só vai combinar enquanto uma energia sublime, uma energia maravilhosa, divina, que, ao contrário de tudo, ela estimula a nossa Kundalini e faz a gente estar com o nosso equilíbrio perfeito, tá? Pessoas que não têm essa relação sexual e às vezes têm vontade de ter, às vezes elas estão mais desajustadas do que aquelas que têm uma relação constante com as pessoas com quem realmente elas amam, tá certo? Essa é a minha opinião, essa é a minha posição, tá? E respeito quem não pensa assim. Já conversei com colegas que eles acham que não deve ter, porque pode haver troca energética. Sim, pode haver troca energética, mas eu estou falando de uma troca energética com um parceiro que eu conheço, com meu marido, com meu companheiro que eu amo, e não com pessoas que eu não conheço, né? Eu estou falando desta prática. É lógico que eu concordo com eles que se for uma troca aonde não existe amor, aonde existe promiscuidade e aonde não existe respeito nessa relação, aí com certeza eu concordo que antes de práticas espirituais, deixe o sexo de lado, tá bom? Essa é a minha opinião, espero que você coloque aqui a sua opinião, tá? Vamos deixar de lado esse monte de culpas e vamos daqui pra frente pensar um pouquinho mais com bom senso, tá certo? Grande abraço para você e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.